TV Universitária, construindo conhecimento. Olá, boa noite. Esta semana a TV Universitária apresenta uma série de entrevistas especiais com os pró-reitores da Universidade Federal de Uberlândia. E o nosso convidado de hoje é o professor Valdenor Barros, que é o pró-reitor lá da Prograde. Nós vamos saber com ele qual foi o balanço que ele faz de 2011. Professor Valdenor, muito obrigado pela presença. Eu gostaria de saber, primeiramente, antes da gente falar desse balanço, professor, o que é a Prograde, quais os departamentos e as funções deste órgão dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Todos os membros da nossa comunidade acadêmica interna, os professores, os técnicos, obviamente conhecem a estrutura da universidade e conhecem a estrutura da Prograde. Mas é bom a gente falar um pouco sobre essa nossa estrutura, porque nós temos muitos alunos novos e mesmo alunos mais antigos que ainda não nos conhecem. A Pró-Reitoria de Graduação, ela responde por todas as questões relacionadas ao ingresso, desde o ingresso até a formatura dos alunos, da graduação e da pós. Nós fazemos as matrículas dos alunos da pós-graduação, da graduação, processamos trancamentos, processamos o diploma, encaminhamos para registro. Ou seja, o aluno passa pela Prograde desde os processos seletivos até o momento da entrega do diploma. Em outras palavras, a Pró-Reitoria de Graduação ela é responsável pela gestão dos processos pedagógicos e pela gestão dos processos acadêmico-administrativos de todos os nossos alunos. Como, por exemplo, os processos seletivos. Sim, certamente. Essa estrutura, para nós darmos conta dessa estrutura, nós nos organizamos em 3 diretorias. Como você falou dos processos seletivos, nós temos uma diretoria chamada DIRPS, Diretoria de Processos Seletivos, que responde pelo PAS, pelo vestibular, pelo SISU, pelo ENEM, pelos processos de residência, por concursos. Nós temos também uma outra diretoria, chamada Diretoria de Ensino. Essa diretoria de ensino responde pelos projetos pedagógicos, pelas monitorias, pelas bolsas de graduação, pelos programas PET, pelo PIBID, pelo Prodocência e um conjunto de outros programas. E a DIRAC, que é a Diretoria de Controle Acadêmico. Essa é a mais conhecida dos alunos, porque ela que é responsável pelo atendimento, pelos trancamentos, pelos jubilamentos, pelo diploma. Então, o aluno tem mais contato com o atendimento do aluno. Agora, é interessante observar, Kelson, que quando a gente fala em balanço 2011, não dá para isolar tudo o que começou e acabou em 2011, porque nós estamos falando de um processo, né? Quer dizer, mesmo independentemente do nosso planejamento para esta gestão, há questões que vêm sendo desenvolvidas ao longo da história da universidade. Quer dizer, não se faz a universidade em 1 ano, não se faz a universidade em 4 anos, se faz a universidade... Continuidade, é uma continuidade, uma revisão, um alinhamento, é uma continuidade com novidades, né? Nós temos que estar o tempo todo nos realinhando e nos repensando. Por quê? Porque há desafios novos. A universidade, ela cresceu de uma maneira muito sistemática nos últimos anos, na pós-graduação. Nós hoje nos orgulhamos do número de mestrados e doutorados, e crescemos significativamente na graduação. Não só nem Uberlândia, mas com a nossa expansão para Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas. Então, em 2011, nós tivemos um grande desafio de dar conta dessa expansão. Formamos as primeiras turmas de Ituiutaba. Processar os diplomas, entregar o diploma no ato da formatura foi um grande desafio para 2011, né? Porque tivemos que alterar um conjunto de procedimentos para que isso acontecesse. Implementar 2 campi simultaneamente, Monte Carmelo e Patos de Minas, com 3 cursos cada um, é um desafio. Esse foi um gigantesco desafio e continua sendo, e continuará sendo nos próximos anos. Esse mês agora de dezembro, o reitor assinou os convênios para a construção dos 2 campi. Eles vão levar de 1 ano e meio a 2 anos para ficarem totalmente inaugurados, etc. Ou seja, depois de inaugurados, as demandas continuam crescendo, porque os professores, na grande maioria, são doutores, pesquisadores, vão demandar laboratórios. Ou seja, é isso que caracteriza a universidade, esse dinamismo. E esse dinamismo, ele eclode muito claramente dentro da Pró-Reitoria de Graduação, né? Então, no que se refere, por exemplo, a processos seletivos, vamos falar do ingresso. Certo.
No processo seletivo, nós historicamente fazíamos 5, 6, 7 processos seletivos ao longo de um ano. Em 2008, se não me falha a memória, nós realizamos 6 processos seletivos. Eu sei que esse ano teve muito, né? Porque muito. O que a gente deu de notícia de processo seletivo aqui foi muito Exatamente. Nós chegamos a 27 processos seletivos. De 2008 para 27 em 2011. Por quê? Porque nós instituímos a diretoria de processo seletivo. Ela existia de fato, mas não de direito. Ela não estava no organograma. Certo. Nosso organograma foi aprovado pelo Conselho Universitário em março de 2010. Começamos a implantá-la em 2010, mas, na verdade, a implantação definitiva aconteceu em 2011. Né? Então, a diretoria de processo seletivo ela passa a responder não apenas pelos processos exclusivamente vinculados à Prograde, mas aos processos realizados pela Universidade Federal de Uberlândia. Por isso que nós saímos também de 6 ou 8 para 27. Por quê? Além de nós absorvermos responsabilidades adicionais, nós também tivemos modificações no sistema. Nós estamos com PAS, vestibular e ENEM, em alguns momentos, simultaneamente. Né? E assumimos concursos, ProRé, residências, por exemplo, que não eram feitas conosco, residências multiprofissionais, etc. Então, a nossa intenção é organizar a DIRPES de tal maneira que nós possamos realizar todos os processos seletivos da universidade. Em parceria, obviamente, com as unidades acadêmicas e administrativas. Por quê? Porque estando todos esses processos centralizados, é possível cada vez mais nós melhorarmos os procedimentos, refinarmos legislação, seguirmos melhor a legislação. Então, nós estamos caminhando nessa lógica. Né? Pois é, diante disso, professor Valdenor, o senhor falou que subiu muito o número de processos seletivos, por exemplo, o senhor falou da criação dos novos campos, né, Patos de Minas, Monte Carmelo e Ituiutaba. Eu gostaria de saber o seguinte, a demanda aumentou muito, né? Pelo que a gente viu ao longo do ano aí. E como é que fica a estrutura pessoal? Melhorou isso também? A UFO investiu nessa questão para atender bem quem entra, principalmente na faculdade? Essa sua pergunta é muito interessante para me dar a oportunidade de falar sobre as dificuldades que enfrentamos, mas também os avanços. Né? Porque é muito fácil falar das dificuldades. Para isso não precisa de muita inteligência, de muita energia. Né? Então nós tivemos dificuldades sim. Por quê? Com todo esse crescimento, a Pró-Reitoria de Graduação não teve o seu espaço aumentado. Nós trabalhamos com o mesmo espaço do passado. Mas nós habilitamos o espaço por meio de realinhamento de estações e o uso intenso de tecnologia. Continuamos, implementamos sistemas, mas para além disso, o mais importante de tudo isso, nós capacitamos as pessoas. Nós instituímos programas de formação na área de informática, estimulamos a participação em curso de especialização, capacitação para registro de diploma. Então nós fizemos uma grande energia em parceria com a ProRé para capacitar as nossas pessoas. E também em parceria com o CTI, né, para melhorar os nossos sistemas. Então, nós podemos talvez falar em reengenharia, em realinhamento, em revisão. Precisamos rever os nossos procedimentos para poder dar conta desse crescimento. Tá certo. Professor Valdenor, daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo aqui. Você que ligou a televisão agora, nós estamos apresentando o TVU Notícias em caráter especial este fim de ano, para mostrar a você um balanço geral das atividades da Universidade Federal de Uberlândia, e a cada dia você acompanha aqui pela TV Universitária uma entrevista com um dos pró-reitores durante todos os dias. Ao todo são 5 pró-reitorias e a gente termina essa série de entrevistas com uma entrevista especial com o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, o professor Alfredo Júlio. Daqui a pouquinho eu vou voltar a conversar com o professor Valdenor sobre a Prograde, daqui a pouco depois do intervalo. O Centro de Referência Nacional em Hanseníase e Doenças Dermatológicas oferece tratamento gratuito. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos!
E nós estamos de volta com o nosso programa especial, o TVU Notícias, em caráter de fim de ano, fazendo para você um balanço das atividades da Universidade Federal de Uberlândia. E durante cada dia a gente entrevista aqui no TVU Notícias um pró-reitor da UFO. O nosso convidado de hoje é o professor Valdenor Barros, que é da Prograde, a Pró-Reitoria de Graduação. E a gente continua conversando com o professor Valdenor agora sobre tecnologia. Como é que está a Prograde em relação a esse tema, professor? Nós falávamos no bloco anterior que nós tivemos que fazer diversas modificações estruturais e de capacitação para poder dar conta desse volume de trabalho. E nesta lógica a tecnologia é fundamental. Então nós investimos em vários níveis. Por exemplo, o nível de segurança. Então hoje nós temos câmeras no cofre da DIRPS, nos corredores, nos pontos de acesso. Temos acesso digital por meio de controle eletrônico. Instituímos uma lógica de crachás com senhas e com cores diferentes. Então, mesmo dentro da diretoria de processos seletivos, que é um espaço pequeno, né, nós temos níveis de sigilo. Então, apesar de ter pessoas transitando naquele espaço, dentro do espaço, aquelas pessoas não conseguem passar adiante. O que é uma necessidade, principalmente no caso do processo seletivo, ter esse sigilo, ter esse controle. É questão de segurança, não só essa de monitoramento eletrônico, também é sistema de alarmes, nós implementamos em toda a Prograde, mas também na questão de segurança mesmo, no que se refere à segurança pessoa. Por exemplo, dentro da DIRPS, há grades e portas blindadas, obviamente, para dar mais segurança, mais sigilo. Mas não havia saída de incêndio. Então, nós tivemos que providenciar e fizemos várias modificações para dar conta de permitir uma porta de emergência. Né? Coisas dessa natureza. Certo. No que se refere, por exemplo, a DIRAC, nós instituímos também níveis de acesso, porque, afinal de contas, nós temos o controle sobre todos os documentos de todos os nossos alunos. E aquela área é uma área que tem que ser muito protegida. Não apenas protegida de acesso, mas protegida contra incêndio, possibilidades de danos da natureza, etc, etc. Por exemplo, nós tínhamos uma cozinha ao lado do cofre, ao lado dos nossos arquivos, né, com botijão de gás. Então, coisas dessa natureza. Nós eliminamos os riscos, né, ao máximo possível, obviamente. Né? E instituímos procedimentos que visem agilizar. Por exemplo, no caso dos processos seletivos. Hoje, o fiscal que quer trabalhar, ele entra num site e se inscreve. A partir da inscrição, a presença dele é indicada por meio do chefe de prédio, que pode imprimir uma lista eletrônica a partir de um cadastro que ele mesmo já fez, né? Ele, candidato a fiscal, fez no sistema. Isso implica em agilidade nos processamentos de pagamentos. Né? Antes levavam 2, 3 meses para a gente fazer o pagamento. A partir de agora nós vamos conseguir fazer com mais agilidade a partir da implantação desse sistema. Os fiscais agradecem nesse caso. Sim, e ainda estamos em melhoria. Quer dizer, é um processo implantado em 2011 e vai ser melhorado em 2012. O sistema de correção de provas, nós temos agora máquinas leitoras digitais de alta competência. São verdadeiros computadores, né? Que corrigem os cartões e digitalizam ao mesmo tempo. Então a máquina lê o cartão, corrige, digitaliza a imagem para o aluno ter acesso. Isso significa que o resultado, por exemplo, sai em um tempo mais rápido? Nós agora temos resultado dias antes. Nós divulgamos dentro da data prevista, mas nós já processamos com muito mais tranquilidade e com menos pessoas. Então eu já tenho uma máquina que dá conta de processar em alta velocidade e em grande volume. Isso é a tecnologia a nosso serviço. Né? Agora, começamos em 2011 um sistema eletrônico de PABX automático com mensagens programáveis para melhor atender os nossos alunos e comunidade. Isso foi apenas testado, vai ser um resultado para 2012. No que se refere, por exemplo, à DIRAC, todo o nosso atendimento agora é registrado num sistema eletrônico. Esse sistema eletrônico acaba de ser implantado também em Tuiutaba e no Moarama. Então nós estamos conectados em rede. E para 2012 implantaremos em Monte Carmelo e Patos de Minas. O que acontece com esse sistema de atendimento? O aluno pode avaliar o seu atendimento. Então eu e os gestores, nós temos condições de acompanhar a qualidade daquele atendimento e poder intervir positivamente em cima do que estamos fazendo. Ao mesmo tempo, por esses sistemas eu sei levantar quantos atendimentos eu tenho por hora, por dia, por mês, por ano. Que bacana. E qual a demanda do aluno. Onde é que o aluno está demandando mais para poder fazer
investimentos. Com esse sistema, na verdade, o senhor pode ter um controle sobre esse atendimento. É claro que se a pessoa que atender, ela está sendo avaliada, obviamente ela vai querer atender melhor. Certamente. Então, isso significa também que o aluno tem um atendimento mais qualificado. É o que nós desejamos. Criamos ambientes climatizados para o aluno ser bem atendido, ser atendido olhando no olho, pegando na mão. Quer dizer, na verdade, ele não é um objeto, é uma pessoa que tem uma necessidade. E ao fazer esse levantamento, nós pretendemos melhorar procedimentos. Quer dizer, não me interessa apenas registrar o número de atendimentos. Eu quero saber o que o aluno está precisando, por que ele está fazendo aquele pedido, para poder intervir antes. Né? Nós instituímos em parceria com o CTI o portal do aluno e o portal docente. Eles já existiam, mas eles foram melhorados e agora com tecnologia UFO. Né? E no portal discente nós incluímos algumas novidades, como por exemplo o histórico online. Então agora o aluno já pode fazer a consulta do seu histórico o tempo todo. Não precisa ser aquela peleja de antigamente que demorava, que tinha que ter a não ser que ele impressa, precise um documento formal com carimbo. Você precisa pegar. Mas nós estamos caminhando para a certificação digital. Então a certificação digital vai acontecer em 2012. Aí não precisa nem mais de pessoa de casa mesmo consegue acessar. A não ser que um órgão público ou alguma universidade faça exigência, né, mesmo. Mas então essas são modificações, por exemplo, a implementação dos totens, né, de atendimento. Nós ainda estamos com uma dificuldade com a comunidade, porque tem havido um certo vandalismo em relação aos totens. Pessoas derramam Coca-Cola, quebram, etc. Mas nós entendemos que isso não deve ser feito pela comunidade universitária, mas possivelmente por pessoas que desconhecem o propósito daquele equipamento. Mas por meio daquele sistema, o aluno vai poder fazer matrícula. Hoje ele já pode consultar todos os sites da UFO, mas em breve ele poderá, inclusive, fazer a matrícula em cima daqueles sistemas. E a questão das pastas, do arquivo centralizado. Nós estamos digitalizando. Gostaríamos de ter concluído a digitalização em 2011, não foi possível, porque são 27 mil pastas em arquivo. E pastas com volumes variados. Nós estamos digitalizando isso sistematicamente e jogando num sistema, num programa que nos permite a gestão. Né? De tal maneira que as secretarias poderão gerenciar esses arquivos de suas bases. Ponte Carmelo, Patos de Minas, Pontal, Umuarama terão acesso a toda a documentação do aluno a partir de uma central eletrônica. Então, esses são alguns exemplos dos avanços tecnológicos que nós implementamos. E vocês, inclusive, também melhoraram a comunicação esse ano, né? Outro ponto forte também da Prograde, né? Muito. Nós podemos falar um pouquinho mais sobre isso. Nós instituímos programas, software mesmo, de comunicação interna. Nós chamamos Pandion, que é um comunicador interno, um MSN, e também instituímos um comunicador para as coordenações, chama-se Spark, que é software livre. O coordenador pode falar conosco a qualquer minuto. Isso é muito bom. Depois do intervalo a gente bate mais um papo, professor Wagner, porque agora a gente tem que dar um rápido intervalo, mas durante esta semana, como eu falei no início do bloco, a gente faz uma série de entrevistas com os pró-reitores da UFO, para você entender melhor o funcionamento da Universidade Federal de Uberlândia e, claro, para que cada um deles faça um balanço das devidas áreas que eles são responsáveis. Depois do intervalo, a gente volta com o nosso terceiro e último bloco, com a entrevista especial com o professor Valdenor Barros. Até já. Todo leite humano doado aqui no banco de leite é passado por um processo de controle de qualidade. O leite humano é vida para o bebê, principalmente para o recém-nascido prematuro. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! E nós estamos de volta com o TV Notícias em caráter especial, que esta semana faz um balanço de todas as atividades realizadas pela Universidade Federal de Uberlândia em 2011. E é claro que para esse balanço nós dividimos nas 5 pró-reitorias que fazem parte
da Constituição da Universidade Federal de Uberlândia. E nós estamos entrevistando hoje o professor Valdenor Barros, que é o responsável pela Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação. E no bloco anterior a gente estava falando sobre as tecnologias, comunicação e uma série de outras melhorias que a Prograde fez. Professor, eu gostaria que o senhor desse continuidade nas outras áreas, então, que ainda faltam e que no final a gente, inclusive, vai fazer uma expectativa para 2012. Eu gostaria que, então, que o senhor continuasse o assunto falando das outras áreas também. É bom lembrar que, na verdade, o nosso trabalho ele é muito grande e nós não vamos conseguir apresentar tudo, né? Nós vamos falar algumas coisas que são mais visíveis, mais interessantes. No caso da comunicação, nós temos o que eu falava do Spark, é um programinha que permite conversas pelo teclado, do secretário com o coordenador, do secretário com o secretário. Instituímos também um sisteminha de ordem de serviço eletrônica, permitindo ao professor que tenha acesso conosco sem ter que ir até a secretaria, sem ter que usar o telefone e tudo. Então isso nos dá muita leveza. Até porque tempo hoje em dia é difícil, né? E o volume de trabalho aumentou. Não, quando a gente está falando aqui que aumentou muito na Prograde, certamente aumentou nas coordenações também, né? Porque aumentou o número de alunos, aumentou o número de processo e tudo. Então, todos temos que dar agilidade, né? No que se refere à questão de sistematização de procedimentos, por exemplo, para poder fazer esse movimento, tivemos que repensar todos os procedimentos. Para ganhar em agilidade e em qualidade. Então, isso significa dizer ter que discutir passo a passo todos os procedimentos usados e como fazer para melhorar. E fizemos isso com muita democracia, com muita participação das nossas equipes. E foi um exercício fantástico para descobrir as nossas inteligências, os nossos cérebros, os nossos compromissos, né? No que se refere, por exemplo, à diretoria de ensino, nós instituímos uma revista, chama Revista Diversa Prática, com o objetivo de estimular a reflexão no âmbito da UF sobre a formação do professor. Essa questão já vinha acontecendo no passado, nós tínhamos o núcleo de prática de formação de professor e nós ampliamos, instituímos uma divisão de formação docente e instituímos essa revista. E estamos convidando todos os professores da universidade a publicarem, a reverem sua prática em torno dessas nossas ações. Instituímos também um programa de capacitação de professores para uso da tecnologia, ainda tímido, mas já oferecemos minicursos para uso do Moodle, etc. Melhoramos o Moodle acadêmico, trocamos máquinas, etc., para permitir que o professor cada vez mais use a tecnologia em seu benefício. Instituímos uma série de graduação no âmbito da DIREM e o primeiro caderninho foi sobre o ENAD. Esperamos continuar publicando sobre os outros temas. Ampliamos o número de bolsas de graduação, instituímos o programa de bolsa de graduação, que ele existia também de uma maneira de fato, mas não de direito, né? Instituímos o programa de bolsa de graduação e hoje temos 380 bolsistas só do programa Bolsa de Graduação, sem considerar os mais de 100 bolsistas do grupo PET institucional, PET-MEC e PET institucional. Nós aumentamos o nosso grupo, já somos 27 grupos PET, também gerenciados pela DIREM. Aumenta o ano que vem, inclusive, esse número? Aumenta. A nossa ideia é continuar sistematicamente aumentando. PIBID, nós temos por volta de 360 bolsistas só no programa PIBID, que tem sido, inclusive, modelo para o Brasil, né? Tanto é que o nosso coordenador PIBID hoje é coordenador no MEC, foi convidado pelo MEC pela habilidade desenvolvida aqui na universidade. Também o programa Prodocência, né? Que são um programa de formação de alunos e de professores. Ou seja, nós realizamos ações de diversas naturezas. Estamos agora realinhando o guia acadêmico e estamos desenhando um programa de divulgação dos cursos. Kelso, dá para perceber que são ações em diversos níveis, quer dizer, no nível do ingresso, no nível do gerenciamento e no nível acadêmico, né, especialmente naquilo que se refere à DIREM. Por exemplo, no que se refere aos projetos pedagógicos, hoje nós estamos dando carga no SI, não só dos projetos pedagógicos, mas também das fichas de disciplina, para que o aluno possa ter acesso eletronicamente às fichas de disciplina, sem ter que ir às secretarias e tudo mais. Então, é um conjunto de ações e talvez as de maior desafio sejam essas relacionadas à sistematização de procedimentos, porque isso implica mudança de cultura, né? Antigamente, o aluno tinha que fazer um procedimento, levava 3, 4 dias para ele ter retorno, 5 carimbos, etc. Estamos eliminando os carimbos, encurtando os caminhos, né? Dando mais transparência, e isso em todos os níveis. E isso é bom porque o aluno, ele tem que estudar, né? É óbvio, o aluno precisa de tempo para estudar. Se ele gasta o tempo dele com burocracia, acaba que o dever mesmo da universidade não acaba sendo cumprido, que é fazer com que o aluno estude. Eu acho que essas iniciativas, elas fazem muito bem isso, né? Diminuir o tempo que o aluno precisa mexer com processos burocráticos, né, professor? Você me faz lembrar de alguns comentários que eu sempre faço entre amigos, né? É no seguinte, que lugar de professor é em laboratório, sala de aula, biblioteca e de aluno também. Então, quando você vê aluno em secretaria,
e professor em secretaria, nós estamos perdendo não tempo. Está errado. Algo está errado. Agora, eu gostaria de saber, professor, nós temos, infelizmente, está acabando, mas para terminar, eu gostaria de fazer uma última e ampla pergunta para o senhor responder mais ou menos em 3 minutos. A gente sabe que o senhor citou inúmeras coisas que foram feitas em 2011, é claro que o senhor deixou de citar inúmeras porque o nosso tempo é curto, e eu gostaria de saber o seguinte: o que faltou em 2011, o que não foi feito, o que precisa ser feito e a expectativa para isso em 2012 ou futuramente aqui na universidade, na sua área? Eu acho que eu já fui falando um pouquinho das coisas que a gente precisa fazer, mas são muitas. Por exemplo, nós temos o desafio de reduzir o tempo de emissão de diploma e de registro. Nós já avançamos sistematicamente. Nós tínhamos um volume de pendências acumuladas, e não é por culpa da universidade, por culpa do próprio aluno que não entrega documento, que não atualiza seu endereço. Então nós fizemos muitos enfrentamentos no que se refere à emissão de diplomas e registro. Mas ainda temos um grande desafio pela frente. A nossa meta é entregar o diploma de imediato, no máximo 2 meses, 1 mês, né? Às vezes levávamos anos, né? Esse é um grande desafio. Um outro desafio está relacionado, por exemplo, com as nossas publicações. Nós aprovamos a série Monografias e vamos publicar agora o primeiro número em 2012. Já era para ter publicado em 2011. Por que não deu? Pelo volume de trabalho e também porque as coordenações pediram mais tempo. É a primeira vez que estamos implementando. Então, em 2012, devemos publicar o volume 1 e o volume 2 da série Monografias. Os cadernos de graduação também, quer dizer, nós já devíamos ter publicado um segundo número, não conseguimos fazer isso, vamos publicar agora. Então, é tudo isso decorrente dessa complexidade. Né? A instituição, por exemplo, das secretarias de Monte Carmelo e Pato de Minas, isso também vai tomar muito trabalho. A semana acadêmica, não dá para fazer a semana acadêmica nos mesmos moldes pela nossa complexidade e pelo SISU que se implementado. O que nós estamos fazendo? Divulgando, instituindo um programa de divulgação dos nossos cursos, usando sites, folders e outros meios eletrônicos. Na TV universitária. Na TV universitária e outros meios. Esse é um grande desafio para o 2012. Tá certo. Professor Valdenor, infelizmente o nosso tempo acabou, o papo está muito bacana. Eu espero que você em casa tenha gostado, conhecido um pouco mais do trabalho da Universidade Federal de Uberlândia através da Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação. Gostaria de desejar ao senhor um Feliz Natal, um bom Ano Novo e que o senhor comece bem, com o pé direito 2012 e que tente, pelo menos tentar, isso é importante. Talvez você não consiga colocar todas essas ideias, todos esses desafios em prática em 2012, mas pelo menos que o senhor tente, porque é só assim que o senhor vai conseguir. Muito obrigado pela entrevista e que o senhor volte mais vezes aqui em 2012. Muito obrigado também. E um feliz ano novo para todos nós. Tá certo, professor Valdenor. E você que está em casa, obrigado pela audiência. O nosso TV Notícias em caráter especial termina agora, mas na próxima segunda-feira você continua prestigiando a nossa série especial de entrevistas com os pró-reitores da Universidade Federal de Uberlândia, falando para você o balanço da UFO, da universidade, durante este ano de 2012. Para você um ótimo fim de semana, a gente volta com mais um TV Notícias na próxima segunda-feira. Até lá!